Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, agradeço aqui a todos que vêm assistindo os meus vídeos, que têm curtido, têm me ajudado aí, têm comentado. Isso é muito importante aqui para o canal. Esse é o último vídeo de 2025. E como de um ano para o outro as pessoas têm costume de estabelecer metas para o ano seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo. Inclusive, o ano passado eu fiz um vídeo falando sobre Feliz Ano Novo, o que mudará na sua vida. Foi um vídeo que eu fiz de forma generalizada, mas este vídeo que eu estou fazendo aqui serve para qualquer pessoa, mas especialmente para alguém que esteja saindo de um relacionamento tóxico ou um relacionamento abusivo. Então, gente, lembrando que sair de um relacionamento abusivo com um abusador ou com um narcisista não é apenas ir embora, tá? É voltar para si. Pensamentos foram questionados, sentimentos diminuídos, limites atravessados, a própria voz foi silenciada. Aos poucos, a pessoa aprende a duvidar de si mesma, acreditando que amar é suportar, que insistir é virtude, que ceder é prova de maturidade. E quando ela finalmente sai, ela não sai inteira, ela sai desorientada. Antes de falar sobre metas realistas para você que está saindo de um relacionamento abusivo, vamos falar sobre as metas irrealistas. Exemplo: sair de casa sem planejamento. Não façam isso, gente. Isso é totalmente irrealista e você vai acabar voltando para o abusador, e isto só vai dar mais poder para ele intensificar os abusos e te dar um descarte depois. Outra meta irrealista é achar que você vai superar rápido, que você não vai sentir mais raiva, que você não vai sentir mais tristeza. Também não é realista, isso é uma armadilha. Você precisa entender que a dor, ela não é fraqueza e ela precisa ser sentida e não negada. As experiências, gente, são únicas, embora exista um padrão. Mas cada pessoa pensa, sente e se comporta diferente. Cada um tem a sua história, então não acredite em profissionais que dizem que em determinado tempo você vai ter superado tudo, que a sua vida vai estar maravilhosa, tá? Não acredite nisso, isso não é verdade. O tempo depende de cada experiência, de cada pessoa, de cada vivência, ok? E principalmente não espere isso de si mesma. Tenha paciência consigo. Precisa ter muita paciência daqui para frente. Outra meta irrealista é entrar rapidamente num relacionamento, num outro relacionamento. Nem pense nisso, principalmente se for com o objetivo de se vingar do narcisista ou do abusador. Você vai viver um luto e todo luto tem um processo. Você vai, quando você sai de um relacionamento tóxico, você sai sangrando. Arrumar um outro relacionamento imediatamente é se machucar ainda mais ou machucar a pessoa que vai se relacionar com você. Outra coisa é você querer provar para o abusador que você está só felicidade, que está melhor agora sem ele. Isso também não é realista. Você não precisa provar nada para ele. Sem contar que ele, na verdade, ele não está nem aí para você. A outra meta é justamente querer se vingar dele, tá? Eu vou entender aqui como ele funciona e vou me vingar dele. Gente, não faça isso. O foco daqui para frente tem que ser você. Agora você vai viver por você e para você. Foque em se conhecer. Saber quais são as suas vulnerabilidades, o que te levou a entrar num relacionamento tóxico, para que você não venha a cair em outro. Aliás, arrumar um relacionamento
logo em seguida tem uma probabilidade imensa de você entrar num outro relacionamento tóxico. Entendam, gente, que quem sai de um relacionamento abusivo não vai começar do zero, tá? Você vai começar com feridas abertas e muitas cicatrizes, talvez aí feitas aí ao longo dos anos. Então, vocês precisam primeiramente ter metas que curem, metas realistas, respeitam o tempo interno e devolvem autonomia. Mas só que isso é um processo, não é um evento. E as metas realistas nesse processo não tem a ver com grandes conquistas externas, mas com pequenos reencontros internos, como, por exemplo, voltar a confiar na própria percepção e respeitar o seu cansaço, dizer não sem culpa. E vejam bem, as metas, elas precisam ser de curto, de médio e de longo prazo. Se tem uma coisa que o nosso cérebro não entende é o nunca mais. Ah, nunca mais isso, nunca mais aquilo. Não, ele não entende isso, gente. Diante da dor emocional, o cérebro ativa o sistema límbico, especialmente a amígdala, que ela busca alívio imediato. Então, ela não busca decisões definitivas. Então, nunca mais ele soa como uma ameaça de perda total e não de segurança. Isso pode até mesmo gerar em você a ansiedade, o medo, a autossabotagem e até recaídas emocionais. Então, vamos estabelecer metas temporais que geram segurança, tá? A segurança gera constância e a constância gera cura. E aqui vão metas possíveis, saudáveis e realistas, organizadas por fases. Aliás, a minha meta, gente, em 2026 é chegar em 1.000 inscritos. Você vai me ajudar a chegar aos 1.000 inscritos? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora para não esquecer, tá bom? E se você gostar de assuntos assim e está gostando deste assunto, deixa aí o seu like, porque senão você vai esquecer. Eu me esqueço. Eu assisto os vídeos, se eu não der o like na hora, às vezes eu me esqueço. Agradeço muitíssimo aí por isso, viu? Comentar também é muito importante, ajuda muito o YouTube a oferecer para outras pessoas. Então comente aí alguma coisa, me fala aí sobre as suas metas para 2026. Eu vou gostar de saber, tá bom? Depois eu respondo aí para vocês. Vamos falar sobre a média a curto prazo. Aliás, gente, a primeira coisa que se tem que fazer é procurar uma ajuda profissional, de preferência com um profissional que entenda de abuso e entenda de narcisismo. Agora, se for necessário, até o próprio profissional, o terapeuta, o psicólogo, ele vai sugerir você procurar um psiquiatra ou um neurologista para prescrever uma medicação para regularizar a sua química do cérebro, porque com o relacionamento abusivo, a química do seu cérebro fica toda alterada, é onde você passa a ter insônia, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfim, um monte de coisas. Essa medicação, junto com a terapia, primeiro vai te ajudar a ter segurança emocional, vai acalmar seu sistema nervoso, reduzir estímulos que reativam o trauma ali já ocorrido, criar a sensação de controle, né? Segundo, vai ser a reorganização psíquica, vai ajudar a fortalecer a sua identidade, reconstruir a sua autoestima, criar novos padrões. E em terceiro, a integração, aonde ali você vai ressignificar sua experiência, estabelecer novos critérios afetivos, né? Consolidar a autonomia emocional. Se possível, faça um check-up, peça para o médico solicitar um exame de cortisol, que vai ser, com certeza, vai estar bastante alterado. Então, essa fase, gente, ela deve ser adaptada à fase emocional, que é essa fase agora que eu vou falar, que é quanto ao financeiro e a vida prática. Bom,
cada caso é um caso. Vale ressaltar que tomar grandes decisões num período de turbulência emocional pode gerar mais ansiedade, levar a escolhas precipitadas e reforçar a sensação de autoconfiança. Eu, infelizmente, caí nisso. Em 2019, quando eu estava pedindo o meu divórcio para me libertar do abuso, eu tomei uma decisão que não foi legal, foi em questão de uma cirurgia, deu tudo errado. Um dia eu vou contar aqui para vocês. Então, não tome decisão numa fase dessa, decisões importantes. Então, gente, por que isso acontece? Porque após o abuso, o sistema nervoso, ele costuma estar em estado de hipervigilância, tá? Hiperalerta ou em colapso. Então, o cérebro tem dificuldade de planejamento completo, ele perde a clareza decisória e oscila entre a impulsividade e a paralisia. O que pode ser feito a curto prazo nesse sentido, né? Que são os primeiros meses após libertação. É você ter consciência da sua situação financeira. Muitas vítimas, gente, ainda estão em processo de divórcios, foram dependentes financeiramente do abusador, outras foram exploradas financeiramente, saíram com dívidas, muitas não têm plano de saúde, não pode às vezes nem pagar uma terapia. É preciso trabalhar a aceitação. Não tem como sair de um relacionamento sem perda, tá, gente? Então a pessoa precisa se organizar financeiramente, saber o que entra e o que sai, comprar o estritamente necessário, evite ir ao shopping nessa época para não cair em tentação. Não se isole, mas também socialize com cautela. Evite decisões financeiras grandes ou irreversíveis e tome decisões sempre com a ajuda de um familiar confiável ou um amigo. A médio prazo, de 6 a 1 ano, você pode recuperar a sua autonomia financeira, pode ter essa meta, né, de recuperar a autonomia financeira gradualmente, procurar um emprego, mudar de emprego, mudar de bairro ou até de cidade ou estado com o apoio de um familiar ou amigo, né? Isso é importantíssimo para estabelecer o contato zero com o abusador. Eu fiz isso, mudei de cidade, mudei de estado, tudo para manter esse contato zero. A longo prazo, que é depois aí de 1 ano, tudo isso, gente, é mais ou menos, tá? Não é uma data fixa, não tem que ser de tanto a tanto. É mais ou menos um prazo assim, tá? É você fazer cursos, ter metas de fazer novos cursos. Você pode ter metas de retomar os estudos, realizar sonhos que foram adiados, né? Resgatar gostos, desejos, voltar a fazer coisas que eram criticadas ou proibidas. Então essas são as metas a longo prazo. Eu espero ter dado assim uma certa clareza. O vídeo não pode ficar muito longo, então eu não posso entrar em alguns detalhes que eu até gostaria de entrar em detalhes. Mas qualquer dúvida pode me contatar pelo meu e-mail sulatj@hotmail.com, que eu vou ter prazer em responder para vocês. E aqui vai uma reflexão e um pequeno poema que eu vou dedicar para você aí que está saindo do abuso. A reflexão, gente, é o seguinte: recomeçar um ciclo após um abuso é replantar uma árvore em solo saudável. Então, o meu poema, que eu fiz aqui, uma adaptação, diz o seguinte: não era a árvore que estava fraca, era a terra que não sabia nutrir. Suas raízes buscavam água, mas ela era escassa. Cresceu torta, não por escolha, mas porque procurava a luz. Mas o céu sempre se fechava com nuvens sombrias e ela não conseguia florescer. Precisou ser arrancada daquele solo improdutivo. As raízes sempre foram fortes. Houve medo, insegurança,
mas era um processo necessário para a sobrevivência. No novo solo, não houve pressa, houve luz, não escuridão. Não houve cobrança por frutos imediatos ou perfeitos, nem frutos fora da estação. Raiz não cresce por fora, cresce por dentro, em profundidade. Embora o mundo achasse que tudo era igual, por baixo da terra ela se desenvolvia e se fortalecia. Um dia, sem alarde, as folhas ficaram verdes, as flores desabrocharam, simplesmente porque o solo era puro amor. Gostaram do poema? Diz aqui pra mim também nos comentários. Mas eu sou Sulamita, sou terapeuta comportamental cognitivo, gosto de ajudar pessoas a sair do ciclo abusivo, seja com um abusador ou um abusador narcisista. Sou uma sobrevivente de abusos. Estou aqui sempre para ajudar vocês através dos meus vídeos. No mais, eu agradeço aqui por ter ficado até o fim. Até o ano que vem, em 2026, e deixo aqui um grande beijo para vocês.